Muito bem, bom, vamos dar início a mais uma reunião geral da Residência de Geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter o Vinícius Oliveira da Costa. O Vinícius, ele tem uma formação muito interessante, ele tem uma formação em Psicologia e Teologia, ele é capelão do Grendac do Hospital São Vicente de Paulo, nosso hospital universitário, e ele tem várias especializações, tanto em cuidado paliativo quanto em oncologia. E hoje ele vai abordar a espiritualidade dos cuidados em saúde, né, centrados aí na pessoa, né? Então, Vinícius, muito prazer, né? Eu sou Ivan Prahamen, eu sou o coordenador aqui do programa e é um prazer ter você aí nesse tema muito interessante. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento conosco, viu? Imagina, doutor Ivan. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de termos essa conversa, né? Especialmente dentro da residência de geriatria. É uma honra muito grande. Eu gostaria de agradecê-los pelo convite, e especialmente ao Dr. Fábio, né, que foi quem mobilizou e possibilitou que esse encontro acontecesse. Muito obrigado. Bom, acredito então que a gente já possa dar início à nossa conversa. Eu atuo na área de capelania aqui na cidade de Jundiaí, então eu estou, como o doutor Ivan já colocou, no grupo em defesa da criança com câncer, que trabalha bastante na área da oncopediatria e também cuidados paliativos pediátricos. E no Hospital São Vicente eu faço parte da equipe de cuidados paliativos, né, que eles têm ali no hospital, dando assistência espiritual aos pacientes, familiares e também aos profissionais de saúde. E eu queria introduzir a nossa conversa com um texto sagrado da tradição cristã, que nos diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. De fato, ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas crenças, existem valores sobre os quais a gente se constrói, né? E esse texto vai nos asseverar que o amor é o valor que está acima de tudo, né? E eu posso afirmar que quando nós escolhemos estar na história de pessoas fragilizadas por conta de um agravamento da sua saúde, escolher estar nesse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, em que o outro se encontra, né? Apesar de tudo o que isso pode nos proporcionar enquanto pessoa, na minha visão, o que nos move a fazer isso é o amor. Essa força que nos coloca em movimento, na direção do outro, nesse movimento de olhá-lo do ponto de vista da sua total completude enquanto ser humano, né? E quando nós estamos num programa que pensa sobre a inclusão da temática da espiritualidade e como esta temática pode se inserir no contexto de atenção à saúde, nós estamos pensando e considerando a pessoa como um todo, né? E é essa a expectativa e a esperança que eu tenho cada vez mais e cada vez maior ao longo dessa construção que nós estamos fazendo na área da saúde, né? Então, que o amor sempre nos leve em direção ao outro e ao olhá-lo do ponto de vista da sua multidimensionalidade. Ao olharmos esses dois retratos, nós vamos observar uma senhora com as mãos voltadas para o céu, muito característico de pessoas religiosas, né? E ao seu lado nós temos uma mulher dentro de um laboratório, retratando nessa imagem aquilo que nós está mais próximo daquilo que nós entendemos por cientista. E isso nos faz refletir que a ciência e a fé nem sempre caminharam de mãos dadas. Na verdade, desde a Idade Média, nós vamos observar que existiram cisões nesses dois movimentos. No contexto da Idade Média, o progresso da ciência era impedido pela Igreja, né? Todo movimento que ousasse pensar o ser humano de uma outra perspectiva que não a teocêntrica era considerado como heresia e até mesmo punido com a morte.
A partir de movimentos sociais, e eu destaco a Reforma Protestante, né, a ciência passou a ter autonomia para desenvolver as suas pesquisas. E todo esse estranhamento gerado por este contexto de perseguição fez com que o desenvolvimento e o progresso da ciência ficasse com essa marca de estranhamento com os aspectos religiosos e espirituais. Isso ecoou ao longo da história. Vários movimentos, e em destaque o iluminismo, traziam essa perspectiva de razão dissociada da fé. Com a chegada do século XX, influências de figuras como Freud e Stanley Hall, que baseados em suas opiniões, experiências pessoais e não em pesquisas que seguiam o rigor da ciência, eles passaram a contaminar o contexto acadêmico científico com escritos que enfatizavam ser a religião produtora de neuroses e dispensável no cuidado de pessoas, né? É no início do século XX que nasce a psicologia, e a psicologia nasce, e os seus teóricos que a desenvolvem passam a considerá-la como um recurso que poderia substituir a religião na vida das pessoas. No entanto, a partir da década de 90 e na virada para o século XXI, investigações científicas sistemáticas passaram a demonstrar que indivíduos que possuíam uma fé religiosa profunda enfrentavam de maneira mais resiliente o estresse que vinham de contextos de sofrimento. Recuperavam-se de forma mais rápida de doenças como a depressão e a ansiedade, além de manejarem melhor as emoções negativas em decorrência desses processos. Aqui nós temos um recorte de um banco de dados muito utilizado na área acadêmica, o PubMed, e nós vamos observar, então, como a média de pesquisas foi evoluindo ao longo da história, né? Então, de 1946 até a década de 90, nós tínhamos uma média de 12 pesquisas ano. A partir da década de 90, essa média passou a ser de 88 pesquisas ano. Com a virada para o século XXI até os dias atuais, nós temos aí uma média de 605 pesquisas, sendo o ano de 2023 já com 18 pesquisas concluídas ou em andamento. Nós vamos observar, assim, que houve um interesse crescente por se associar religiosidade e espiritualidade nas pesquisas de contextos da saúde. É claro que ainda é um número incipiente quando se compara com outros tipos de pesquisas realizadas neste contexto, mas nós já temos visto um crescimento acontecer, e isso é muito bom. E aí nós temos uma questão que é a chave da nossa conversa de hoje. Por que envolver espiritualidade e religiosidade nos cuidados ao paciente é, assim, tão importante? Um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar são dados do IBGE de 2010, que asseverou para nós que 92% dos brasileiros declaram ter uma confessionalidade religiosa, né? E essas crenças que eles confessam ter, elas repercutem e interferem no tratamento da sua saúde, porque são os óculos pelos quais eles vão ler toda a sua realidade. Este é um fator de profunda relevância e consideração por nós. Um segundo aspecto está relacionado a uma pesquisa feita pelo grupo Kaiser Family, em associação ao The Economist, que investigou aspectos relacionados ao envelhecimento e ao final de vida. Então, ali participaram dessa pesquisa alguns países, Japão, Itália, Estados Unidos e Brasil, e entre os brasileiros, quando questionados, aquilo que seria extremamente importante ao se pensar na própria morte. Em primeiro lugar, cerca de 40% dos brasileiros responderam estar em paz espiritualmente, né? O que sinaliza para nós que os aspectos relacionados à espiritualidade e à religiosidade pela nossa população brasileira é de profunda relevância. E isso deve estar incluído no nosso olhar quando cuidamos de pessoas em condições de saúde fragilizada. E pensando, então,
em aspectos conceituais, é interessante fazermos uma distinção entre o que seria espiritualidade e o que seria religiosidade, né? Quando se pesquisa sobre essa temática, costuma-se a fazer essa separação conceitual, embora muitas vezes esses temas entrem como sinônimos. Espiritualidade, então, seria essa busca subjetiva, interior e individual pelo sagrado. Está associada ao sentido existencial e não necessariamente ligada a aspectos dogmáticos, doutrinários ou crenças socialmente compartilhadas, né? Portanto, é uma esfera que alcança indivíduos religiosos e indivíduos que não são adeptos de religião. Quando nós observamos que 92% das pessoas, né, na pesquisa do IBGE, assinalaram pertencer a uma religião, ter uma confissão religiosa, esses 8% que não assinalaram nenhum tipo de religião confessa, não significa que eles não tenham espiritualidade, porque a espiritualidade está para além da religiosidade, que seria, então, esse conjunto de crenças que dão sentido à vida, que são socialmente compartilhadas e elas estão ligadas a uma sistematização doutrinária, né? Assim, nós entendemos que a religiosidade é uma das formas de se expressar a espiritualidade, e isso acontecendo tanto de forma individual como de forma coletiva. O aspecto social da religiosidade é muito importante. E a partir do momento em que começa a se pesquisar esses fenômenos dentro dos contextos de saúde, nós vamos observar que existem alguns benefícios, as evidências dessas pesquisas apontam isso para nós. Um dos benefícios está associado ao estilo de vida, ou seja, o desenvolvimento e a prática de comportamentos mais saudáveis pela compreensão do corpo como templo de Deus, como templo do sagrado. O cuidado de si seria equivalente ao cuidado da vida. Temos a questão do suporte social, né? Dentro das comunidades religiosas existe essa possibilidade de se estabelecer vínculos mais profundos, aonde se tem mais liberdade, né? Mais conforto para se compartilhar sobre problemas, pedir e receber ajuda, né? Nós que vivemos num país profundamente religioso, nós observamos na nossa própria cidade o quanto as comunidades religiosas elas são fundamentais no suporte social a pessoas em vulnerabilidade com outras demandas da vida. Sistema de crenças que favorecem o enfrentamento positivo de situações estressantes por essa capacidade de dar ressignificação. A pessoa passa a enxergar aquela situação adversa de uma perspectiva mais positiva, e isso interfere positivamente em como ela vai cursar o seu tratamento ou o enfrentamento dessa doença. E as práticas religiosas, evidências apontam Vamos lá. Então, revisões sistemáticas com alto grau de evidência vão apontar para nós que a prática da espiritualidade tem uma repercussão positiva na pessoa como um todo, tanto na sua fisiologia, na sua condição orgânica, quanto nos aspectos sociais. Quando nós olhamos a prática da espiritualidade junto à pessoa hospitalizada, nós vamos observar que as evidências apontam menor tempo de internação. Quando a prática da espiritualidade está relacionada ao sistema cardiovascular, nós vamos observar que as pessoas que praticam-na têm uma melhor evolução nas doenças cardiovasculares e no controle da hipertensão arterial sistêmica. Quando isso diz respeito ao aspecto da saúde mental, e nós temos no nosso país grandes centros que pesquisam a influência da espiritualidade, da religiosidade na saúde mental, nós vamos encontrar muitos ganhos. Menores índices de estresse, depressão, ansiedade e suicídio,
melhor aceitação da própria doença e melhor adesão ao tratamento realizado também. Junto ao sistema endócrino, nós vamos observar diminuição na produção do cortisol e, consequentemente, a redução do estresse. Por fim, a repercussão sobre o sistema imunológico leva à sua otimização. As pessoas passam a ter um melhor sistema imune, né, e ficam aí protegidos de infecções oportunistas durante o seu tratamento de saúde. Essas revisões sistemáticas e meta-análise ainda vão apontar para nós maior sucesso de cura, melhor evolução das doenças crônicas, nós observamos isso há pouco, e menores índices de mortalidade por câncer, e na experiência do câncer vivencia-se isso com melhor qualidade de vida. Quando nós observamos que pesquisas passam a evidenciar os benefícios da espiritualidade e da religiosidade em saúde, nós vamos, ao mesmo tempo, encontrar grandes órgãos mundiais passando a considerar este aspecto da dimensão humana, né? É o que acontece com a Organização Mundial da Saúde, que em 1998 rompe com um modelo biomédico centrado na doença e passa a entender o conceito de saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, né? A espiritualidade passa a ser incluída como uma dimensão do humano, e uma dimensão que está incluída nessa concepção do que é a saúde do humano. A Unesco, na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, no ano de 2005, ao falar sobre a identidade da pessoa, vai considerá-la como não tendo apenas uma dimensão biológica, não apenas tendo uma dimensão psicológica ou social, mas também como tendo uma dimensão espiritual, né? Quando a Organização Mundial de Saúde vai definir cuidados paliativos nos guidelines que orientam o tratamento do câncer, na avaliação e no tratamento impecável da dor, preconiza-se que a espiritualidade esteja incluída, esteja considerada neste olhar à pessoa como um todo. Além disso, um dos princípios que devem nortear esta prática envolve a integração de aspectos psicológicos e espirituais no cuidado a pacientes, né? Veja que essa dimensão do humano vai ganhando cada vez maior legitimidade dentro desses órgãos que norteiam a saúde mundial. A partir do momento em que grandes órgãos reconhecem a espiritualidade como parte da dimensão humana, legislações também passam a ser construídas para garantirem que este cuidado esteja acontecendo na vida das pessoas. E entre tantas leis que eu poderia trazer, trouxe aqui uma resolução de 31 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do SUS, né? Então, essa resolução vai trazer esses conceitos já consolidados anteriormente. E no seu artigo 4º vai dizer que são princípios norteadores para a organização dos cuidados paliativos, a promoção do alívio da dor e de outros sintomas, dentre os quais o sofrimento espiritual está considerado e deve ser olhado não apenas do ponto de vista do paciente, mas também dos seus familiares e cuidadores, né? Além disso, ele resgata aquele princípio estabelecido pela OMS e vai legitimá-lo do ponto de vista legal, assinalando para nós que devem acontecer a integração dos aspectos psicológicos e espirituais nos cuidados ao paciente. Com o estabelecimento das legislações, com as evidências dos benefícios de se incluir a espiritualidade nos cuidados ao paciente, grandes órgãos de acreditação também passam a olhar para isso, de modo a selar a qualidade das instituições que prestam cuidados em saúde. Nós temos um exemplo
que deve ser de conhecimento de muitos, a Joint Commission International, ela coloca uma condição para sua certificação que vai olhar para como a organização de saúde está considerando, né, os cuidados, as necessidades espirituais dos seus pacientes. Uma das perguntas que estão presentes nesse processo de acreditação de hospitais vai nos dizer o seguinte: o hospital presta cuidados que respeitam os valores e crenças pessoais do paciente e responde às solicitações relacionadas a crenças espirituais e religiosas? Né? Então, certificações importantes estão olhando para a espiritualidade e considerando-a como um fator de certificação, né? De legitimar a qualidade dos serviços prestados, porque a instituição está olhando para a pessoa como um todo, está considerando os benefícios que a espiritualidade pode trazer, né, dentro do serviço prestado. Passando a olhar um pouco mais a respeito da percepção dos profissionais em relação ao aspecto da espiritualidade, nós vamos observar nessa pesquisa do ano de 2022, que trata acerca da percepção da espiritualidade e religiosidade por 31 enfermeiros de um hospital aqui do interior de São Paulo. Nesse estudo, em que eles investigaram junto a esses enfermeiros, chegou-se à conclusão de que há uma compreensão de que o aspecto da espiritualidade e religiosidade é imprescindível no cuidado ao paciente. Né? Isso corrobora com os resultados que nós temos encontrado até aqui. No entanto, existe uma carência no preparo profissional para a atenção a este aspecto da dimensão humana. Fragilidades são encontradas no que diz respeito a como os profissionais são preparados para olharem para isso nos cuidados ao paciente. Né? Por fim, vamos observar também a percepção de que existe a necessidade da inclusão dessa temática ainda na graduação. Isso caminha com uma outra pesquisa realizada no ano de 2021, em que a espiritualidade e a religiosidade foi olhada como um desafio ao cuidado integral, relacionada a aspectos regulatórios na formação médica brasileira. Então, essa pesquisa também chegou à conclusão da relevância de se considerar a espiritualidade nos cuidados ao paciente. No entanto, entre essas 20 instituições federais em que se avaliou do ponto de vista da graduação e da pós-graduação, chegaram-se às seguintes conclusões. As diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina não mencionam a abordagem da dimensão espiritual e religiosa de pacientes, o que sinaliza para nós que a importância para a prática clínica não está sendo refletida em documentações que regulam a educação médica no Brasil. Os projetos políticos pedagógicos que têm uma autonomia para serem construídos de forma mais regionalizada, a partir da avaliação deles, nós vamos perceber que metade dessas universidades consideram esses aspectos, mas nem sempre elas mencionam como espiritualidade, né? Por fim, nós vamos chegar também a um outro achado de que apenas o programa de residência médica em psiquiatria tem a abordagem da espiritualidade e da religiosidade como requisitos mínimos da sua formação. E é curioso perceber que é algo muito evidente quando se conversa com profissionais que lidam com pacientes complexos, especialmente em relação aos cuidados paliativos. A temática da espiritualidade e da religiosidade surge de uma forma muito potente, e existe muita dificuldade em lidar com esse tipo de temática, porque os profissionais não têm sido preparados para isso, né? Na verdade, no nosso país, nós ainda estamos caminhando vagarosamente na consolidação dos próprios cuidados paliativos na formação médica, né? Tivemos o ganho da inclusão dessa disciplina na formação médica, mas nós ainda temos muito a avançar. Quando nós tratamos da espiritualidade, nós ainda estamos
ainda mais vagarosos, ainda de forma muito incipiente, né? O que sinaliza para nós que nós precisamos avançar ainda muito mais, dada a relevância que essa temática tem, como nós já vimos até aqui. E aí, então, nós vamos entrar especificamente na capelania hospitalar como uma possibilidade de cuidado da espiritualidade dentro das organizações de saúde, né? Existe, no meu entendimento, a compreensão de que qualquer profissional tem condições de realizar acolhimento e dar escuta às angústias espirituais do paciente, né? É esperado que se faça isso. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é o capelão o profissional de contato inicial do paciente, né? E muitas vezes ele vai trazer a angústia dele no momento em que ele recebe o diagnóstico, por exemplo. E é importante que os profissionais estejam preparados para dar esse acolhimento inicial. No entanto, os cuidados especializados, eles devem acontecer por profissionais que têm a expertise. E a capelania hospitalar seria, então, esse recurso, esse lugar onde as angústias relacionadas ao sofrimento espiritual podem ser cuidados. E de onde isso se origina, né? Na verdade, textos antigos da tradição judaico-cristã já aponta para o fazer do capelão ao longo da história, né? Mas a legitimação desse termo acontece por volta aí do ano de 338. O termo capelania deriva da palavra capela, que do latim capela significa capa ou manto, muito parecido com o conceito do pallium de cuidados paliativos, porque o sentido é esse sentido de proteção, de cobertura, de acolhimento, de cuidado. E é uma referência ao acessório utilizado como parte do uniforme militar de São Martinho, que foi um bispo francês que antes da sua dedicação ao sacerdócio, foi obrigado por seu pai, que não queria vê-lo convertido ao cristianismo, a servir ao exército. Então, seu pai foi lá, o inscreveu no exército, acreditando que isso faria com que ele saísse desses devaneios religiosos. Mas então, no ano 338 depois de Cristo, já militar, São Martinho sai numa madrugada fria para cavalgar. E naquela madrugada se depara com um mendigo nu, quase sucumbindo àquele frio intenso vivido naquele momento. Ao vê-lo, ele se compadece e parte a sua capa dividindo com ele. Depois daquela experiência, conta-se na história que São Martinho teve uma experiência mística, na qual ele sonha com o Cristo vestindo parte daquela capa que ele dividiu e convocando-o, então, para a vida religiosa. Assim, no século VII depois de Cristo, a capa historicamente preservada foi armazenada num oratório que passou a se denominar capela. E o capelão refere-se originalmente àquelas pessoas que faziam a guarda da capela. Com o passar do tempo, o capelão tornou-se a designação dos sacerdotes que realizavam a assistência religiosa aos visitantes das capelas, que passaram então a ser templos secundários que saem das cátedras e vão se inserir na vida comum das pessoas, né? Dentro de penitenciárias, de escolas e também de hospitais. Na foto desse slide, nós encontramos a capela que se encontra instalada dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né? Trazendo realmente essa mudança na configuração do que seria a capelania. Atualmente, a capelania hospitalar é definida como a assistência espiritual, ou seja, é voltada para pacientes que possuem ou não uma religião, né? É religiosa porque quando existe a legitimação desse papel pelo paciente ou pela família, existem algumas práticas que são possíveis de serem realizadas. Uma delas, e muito comum, é a oração. É voltada a pacientes e familiares
é voltada também a cuidadores e profissionais. Então, o olhar de cuidado, ele sai do foco apenas no paciente e estende-se para toda a rede que está no seu entorno e deve, né, acontecer nas instituições de saúde, e meu sonho seria que fossem nos diferentes níveis de complexidade, né? Mas ainda estamos caminhando na consolidação disso nos níveis terciários e os níveis mais complexos, que ainda não possuem esse sistema bem estabelecido. E o objetivo é contribuir para a saúde integral e a qualidade de vida das pessoas assistidas, propiciando a vivência da fé, e fé como essa crença que promove resiliência, que promove um maior e melhor enfrentamento do sofrimento e de crises que estão relacionadas ao declínio da saúde, ao processo de finitude e morte. Isso no contexto hospitalar, mas o desenvolvimento desse repertório de enfrentamento pode se estender para problemas de outras naturezas também. Existe, assim, no nosso país, uma distinção em relação a como os papéis das capelanias são desempenhados. Nós temos a capelania confessional como esse serviço mais antigo, né, e mais comumente encontrado, de caráter voluntário e realizado por lideranças religiosas ou leigas no atendimento a pacientes que são membros das suas próprias religiões. Eventualmente para membros de outras religiões ou pessoas que não possuem uma religião confessa, de acordo com as demandas da instituição. E nós temos também um modelo de capelania profissional, que seria uma atuação mais recente e difícil de ser encontrada no Brasil. Neste modelo, o capelão, ou também denominado assistente espiritual, seria remunerado pela organização hospitalar e deve ter a missão de atender pacientes de qualquer confissão religiosa ou mesmo aqueles que não possuem uma religião estabelecida, por partir do conceito de que a espiritualidade está para além da religião. A atuação dentro dessa especialidade está alicerçada em alguns princípios. O primeiro deles envolve a integralidade da pessoa, ou seja, aqui não passa nem perto o modelo biomédico centrado na doença. O olhar já é ampliado para essa perspectiva biopsicossocial, espiritual, ecológica, cultural. Então, o nosso esforço é no sentido de olhar a pessoa do ponto de vista da sua multidimensionalidade. E quanto mais nós conseguirmos cobri-la, né, dentro da complexidade do humano, que só quem é humano sabe, melhor. Caminhamos, então, para o princípio da dignidade humana, o valor pelo que se é, ser humano, que está indissociadamente ligada ao cuidado incondicional. Toda a atuação deve acontecer independentemente de sexo, cor, raça, orientação sexual, condição social ou mesmo religião. Parte-se do princípio de um movimento de busca ativa, né, no sentido de que nós vamos ao encontro das demandas e não esperamos que elas cheguem a nós. Muitas vezes, dentro do ambiente hospitalar, a pessoa pode estar vivendo um sofrimento espiritual e constrangida, né, no sentido de dividir essa experiência. Então, a partir do momento em que nós temos esse movimento de ir buscar as demandas, nós também vamos encontrá-las, de forma a atender a estes aspectos em todas as particularidades que eles exigem. Por fim, esse pilar da fé como fonte de resiliência, essa crença que é capaz de promover sentido existencial e dar a essas pessoas, aos seus familiares cuidadores, aos profissionais que estão cuidando, a capacidade de ressignificar, de construir um novo sentido, né, de ter uma nova percepção frente aos agravos vividos na condição enfrentada. Um estudo prospectivo que avaliou a relação entre as visitas de capelães e a satisfação de 8.978 pacientes na condição de pós-alta hospitalar revelaram para nós o seguinte:
Houve aumento na disposição de pacientes em recomendar o hospital para outras pessoas. Houve a sinalização de que as suas necessidades espirituais e emocionais foram atendidas nos cuidados oferecidos. E, consequentemente, houve maior satisfação com o serviço de internação hospitalar. Né? Por isso a importância de nós termos profissionais inseridos nesses espaços, para que as pessoas tenham a oportunidade de encontrar o cuidado frente a essa questão tão relevante, né, para suas vidas. E isso repercute como um todo para a organização. Por isso também o olhar das acreditações, né, porque isso evidencia uma maior qualidade no serviço prestado, porque envolve considerar a pessoa como um todo, em toda a sua complexidade e com todas as suas particularidades. E assim nós caminhamos, então, para algumas das práticas mais comuns realizadas pela capelania hospitalar. A primeira delas é a anamnese espiritual. E a anamnese espiritual pode estar inserida também no processo de anamnese de outros profissionais, não apenas ligado ao serviço de capelania. Mas dentro da nossa atuação, nós vamos nos utilizar de técnicas de entrevista e observação, nós vamos nos utilizar também de instrumentos padronizados que nos ajudam a mapear como a pessoa está desenvolvendo a sua espiritualidade. Então, a partir desses recursos, nós vamos identificar as crenças espirituais e religiosas dos pacientes. Nós vamos avaliar se essas crenças elas podem favorecer ou não a um melhor enfrentamento da condição de saúde vivida. Nós vamos ter a oportunidade de avaliar e de dimensionar sintomas de dor espiritual e verificar a existência de suporte social a partir da vivência religiosa. Né? Então, o processo de anamnese espiritual vai nos dar informações preciosas sobre como o paciente vivencia esse fenômeno e como nós poderemos incluí-lo nos seus cuidados ao longo do tratamento oferecido, né? E em relação aos instrumentos utilizados, nós não os utilizamos como um inquérito, porque eu acho que isso é meio coercivo para as pessoas. No meio de um diálogo muitas vezes tratando questões do cotidiano, nós vamos inserindo essas questões e coletando dados, né? Sem dar ao paciente ou ao familiar aquela imagem da prancheta, fazendo ali toda uma investigação que pode soar estranho a ele. Então, é a partir de uma conversa com leveza, para que a gente consiga chegar a essas informações. Nós temos aqui um instrumento que é bastante utilizado, que foi desenvolvido pela Cristina Puchalski, que é o FICA, né? E nesse acrônimo nós temos questões importantes que são levantadas pelos profissionais de saúde a respeito da espiritualidade dos seus pacientes. Eu volto a reforçar que a ideia não é de se fazer um inquérito, a ideia é de que numa conversa a gente vai inserindo essas questões e a partir disso a gente vai construindo esse perfil. No Hospital Albert Einstein, existe como um protocolo da equipe de cuidados paliativos a inserção dessa anamnese espiritual a partir desse inventário do FICA. Então, os enfermeiros são responsáveis por fazerem essa triagem inicial com os pacientes. E a partir das demandas elencadas ali, os cuidados espirituais são oferecidos ao paciente, né? Tudo a depender da particularidade encontrada, mas já é uma proposta que se preocupa em levantar essas informações e não deixá-las aleatórias ou inicialmente construídas, mas elas têm uma finalidade posterior. A gente coleta esses dados, mas dá um direcionamento para as informações que esses dados nos trazem, né? Então, é uma proposta muito interessante para a gente começar a incluir
nas nossas práticas. O aconselhamento espiritual, eu diria que é a parte do nosso trabalho mais intensa, porque é a partir do aconselhamento espiritual que nós vamos nos utilizar de estratégias que permitam o acolhimento, a escutativa, esse estabelecimento, essa consolidação de um vínculo profissional, paciente, família, né? E dentro desse processo, nós vamos trabalhar com ações que reforcem crenças espirituais e religiosas, que possam favorecer a ressignificação e o alívio do sofrimento espiritual, que promova conforto, consolo e oportunize o melhor manejo do estresse, né? Existe também, dentro dessas ações, a flexibilização de crenças disfuncionais de natureza espiritual e religiosa que causem repercussão negativa no enfrentamento da condição de saúde vivenciada, né? E, por fim, quando existe a legitimação da figura do capelão como alguém que pode realizar determinados ritos, a realização de práticas e rituais espirituais e religiosos específicos, né? Como, por exemplo, a oração. Então, dentro do processo de aconselhamento espiritual, nós vamos usando dessas ferramentas. Muitas vezes nós vamos entrar em aspectos teológicos, né? Porque dentro de cada religião, dentro de cada crença, existe toda uma teologia que norteia aquilo que a gente chama de cosmovisão, ou seja, como a pessoa enxerga o mundo e como ela o interpreta. Então, a partir dessas particularidades teológicas que muitas vezes interferem no tratamento realizado, é que nós vamos entrar e vamos trabalhá-las com a finalidade de reforçá-las ou com a finalidade de flexibilizá-las, mas nesse movimento de favorecer que esse recurso seja utilizado pelo paciente para um melhor enfrentamento da condição vivenciada. Também é de responsabilidade do capelão, da capelania, essa gestão do trânsito religioso dentro do hospital. Nós observamos, né, que existe uma legislação 9.982 de julho de 2000 que legitima a entrada de religiosos às unidades hospitalares. Esse acesso está assegurado por lei. Então, o capelão dentro do hospital vai ser responsável por intermediar a relação paciente, família e religioso, né? Vai preparar essa figura religiosa para acessar o ambiente hospitalar, vai oferecer informações pertinentes e relevantes a esse líder sobre o paciente, sobre o que vem sendo construído com ele ao longo do seu tratamento, com a finalidade de minimizar os ruídos da visita realizada. É claro que o fato do paciente, diante de uma necessidade manifestada, né, receber um ritual da sua religião, isso traz muito conforto. No entanto, se o líder religioso não está preparado para acessar o hospital, muitas vezes ele pode, com o seu discurso, desconstruir trabalhos que vêm sendo realizados pela equipe multiprofissional. Isso é muito comum de acontecer nos cuidados paliativos. Então, às vezes, o paciente tem uma dificuldade de aceitar o seu prognóstico. Aí a equipe trabalha, a gente constrói, e de repente, numa visita do seu religioso, que não está familiarizado com o que está acontecendo com ele, dá-se um discurso que faz com que ele retroceda nessa aceitação. Por isso a importância desse acolhimento, né, realizado, dessa participação do que vem sendo construído, para que a gente minimize impactos negativos que possam repercutir sobre o tratamento que o paciente vem recebendo. Além disso, um outro aspecto muito importante dessa gestão é a articulação da comunidade religiosa para o auxílio no suporte social de pacientes. Né? No Hospital São Vicente é muito comum nós encontrarmos pessoas que não têm acompanhante.
que ficam sozinhas nas internações. Então, o fato de nós podermos articular a comunidade religiosa quando este paciente pertence a uma, nós vamos encontrar formas de oferecer um suporte social, pessoas que possam estar disponíveis a estarem com ele, a ajudá-lo durante seu período de internação. Isso é fundamental. E a gente acaba encontrando, muitas vezes, comunidades fazendo esse tipo de serviço, prestando esse tipo de apoio. Uma das atuações da capelania também envolve fazer esta articulação. O capelão também pode participar da equipe multidisciplinar e contribuir nessa tradução do discurso religioso para os demais profissionais da saúde. Né? Muitas vezes, isso não é da familiaridade do profissional que está ali prestando os cuidados ao paciente. Dentro das discussões de caso, esses assuntos, até mesmo assuntos teológicos, podem ser trazidos com a finalidade de esclarecer o que esse discurso pretende trazer, né, a essa perspectiva do paciente. Participa da construção de projetos terapêuticos que incluam aspectos espirituais nos cuidados oferecidos ao paciente e à família. Então, a partir do momento em que eu tenho pacientes que sinalizam que querem cuidados com a sua espiritualidade ao longo do seu tratamento, nós vamos pensar junto com a equipe como a gente pode oferecer isso e de que maneira isso vai acontecer. Compõe a equipe no sentido de participar de intervenções externas ao hospital, através de visitas e atendimentos domiciliares. Então, é muito comum na minha prática acompanhar outro profissional na visita domiciliar, investigar a questão social, articular a comunidade religiosa para oferecer suporte social. No momento pós-óbito, então, a família está enfrentando um processo de luto, as visitas domiciliares acontecem no sentido de saber como essa família tem enfrentado, dar suporte nesse enfrentamento, né? Então, é muito importante que a gente também integre essas equipes. Por fim, oferece suporte aos profissionais no autocuidado espiritual. Então, profissionais da saúde que estão prestando cuidados a pessoas fragilizadas também têm uma espiritualidade que pode beneficiá-los de todos esses aspectos que nós trabalhamos até aqui. Então, nós também estamos dentro dessas instituições para oferecer, para dar um lugar para que esses profissionais recebam cuidados e sejam fortalecidos no aspecto da sua própria espiritualidade. Um dos aspectos mais trabalhados dentro do processo de aconselhamento espiritual é aquilo que nós chamamos de coping religioso espiritual, né? Então, o coping nada mais são do que repertórios em que o indivíduo desenvolve estratégias cognitivas e comportamentais autorregulatórias, com a finalidade de manejar o estresse que vem das situações internas e externas e que são percebidas por eles como excedentes aos seus recursos. Quando esse repertório de estratégias cognitivas e comportamentais estão alicerçadas nos fenômenos da religiosidade, da espiritualidade, nós chamamos isso de coping religioso e espiritual. E ele tem sempre dois aspectos. Existe o coping religioso espiritual positivo, e as pesquisas evidenciam que este é o tipo de coping mais presente nos pacientes. E ele favorece ao indivíduo melhor qualidade de vida diante das situações estressoras, por meio da conexão com Deus ou aquilo que lhe é sagrado, e que vai ajudá-lo a um melhor enfrentamento do problema, levá-lo a encontrar conforto, suporte e desenvolver resiliência, através dos recursos espirituais e religiosos, além do suporte social da sua comunidade de fé. Então, é muito comum nós encontrarmos pessoas que têm um enfrentamento positivo, dizerem para nós, olha, eu recebi esse diagnóstico, mas eu acredito que Deus está no controle. Ou então, olha, apesar do que eu estou vivendo,
da situação estar difícil, de eu não saber o que vai acontecer comigo, eu acredito que Deus tem um propósito com todas as coisas. A minha fé me dá forças para seguir em frente. E quando as pessoas não possuem uma religiosidade, nós também podemos ouvi-las a partir de um enfrentamento espiritual positivo, no sentido de dizerem, olha, eu entendo que pessoas adoecem. Isso não acontece exclusivamente comigo. Está tudo bem. Eu tenho recursos próprios para enfrentar este momento. Mas existe também, desculpa, uma outra frase que retrata um pouco o coping religioso espiritual positivo é a frase de um paciente que eu acompanhei por 4 anos. Ele tinha uma doença oncológica muito avançada, né? E fez uma trajetória bastante desgastante com quimioterapia, radioterapia, transplante autólogo. E quando nós achávamos que ele teria um curso mais tranquilo, descobre-se uma metástase em sistema nervoso central. E já estava no tamanho de uma laranja, né? Numa dimensão muito importante. E depois que ele recebeu a notícia da metástase cerebral, eu fui acolhê-lo. E eu perguntei para ele, olha, como é que você está se sentindo depois de saber disso? E ele me disse o seguinte, aos 12 anos de idade, eu estou em paz, eu não tenho medo, sei que Deus está cuidando de mim, né? Então veja só, diante de um cenário extremamente trágico, esse adolescente, né, aos 12 anos de idade, foi capaz de usar os recursos da sua espiritualidade para fazer um enfrentamento positivo que talvez nem eu tenha condições de fazer. Veja só como esse recurso é importante, como esse recurso traz segurança, traz conforto, traz alívio, né? Muito especial perceber a capacidade que a espiritualidade tem de ressignificar situações trágicas. Mas existe também um outro lado. E o coping religioso espiritual negativo traz muito prejuízo aos indivíduos, porque leva a um afastamento da sua conexão com aquilo que lhe é sagrado, porque considera culpado pela sua experiência adversa, ou então vai atribuir a ele exclusivamente a responsabilidade pela resolução dos seus problemas. E isso também acaba gerando conflitos com a sua comunidade religiosa, no sentido de que, a partir do momento em que as expectativas não são atendidas, né, isso vai gerando repercussões de muito estranhamento, né, de muitos atravessamentos desafiadores. É muito comum nós ouvirmos: o que eu fiz para merecer essa doença? Eu sempre fui uma pessoa religiosa, eu sempre segui o que a minha religião me disse para fazer, e olha só o que está acontecendo comigo. Porque Deus está me castigando, né? Olha a cisão, a imagem que Deus, ou que aquilo que lhe é sagrado, se torna para essa pessoa. Ao invés de olhá-lo como um recurso que vai dar apoio, olha-se como aquele que é o causador do seu sofrimento. Deus me abandonou, não consigo enxergá-lo no meio de tudo que eu estou vivendo. E temos também um outro lado. Eu não preciso tomar remédios, não. Se eu orar, Deus vai me curar. E aqui nós temos uma outra frase, né, de uma paciente, na verdade, da mãe de uma paciente que nós também estamos acompanhando. Então, a criança também enfrentou uma doença oncológica, né? Essa doença vinha sendo controlada até que aconteceu uma recaída. Com a recaída da doença, foi-se tentado um novo tratamento e a criança entrou em remissão. No entanto, ela precisaria de mais cuidados com quimioterapia e existia a indicação de um transplante de medula. E essa mãe chegou para a nossa equipe e disse: eu estou vindo comunicar que a minha filha não fará mais quimioterapia, nem irá mais para o transplante. Ela está curada, esta é a minha fé. Né? Ou seja, os recursos espirituais e religiosos
responsabilizar, né, aquilo que era sagrado como aquele que teria finalizado a trajetória daquela doença. Não precisaria-se de mais nada, apesar das indicações médicas. E isso é sinal de um enfrentamento negativo, né? Porque está atribuindo aos aspectos outros a responsabilidade por um tratamento que deveria acontecer conforme a indicação médica. Os prejuízos que isso pode causar quando a expectativa não é atendida são devastadores. E caminhando, então, bem para o fechamento dessa nossa conversa, eu trago aqui uma frase muito especial de Adélia Prado. Acredito que para fazer e consumir poesia, assim como para tratar um doente, é absolutamente necessário considerar os afetos. Sou afetada em minha vida e aquilo que me faz feliz ou infeliz não é uma coisa que eu sei, mas algo que sinto. Do ponto de vista acadêmico, posso ser o melhor da turma, o que detém mais títulos, mas se eu não tiver o olhar, uma atenção real para o outro, todo o meu saber científico não vai trabalhar em função dessa cura. As nossas doenças e dificuldades nascem nesse lugar onde eu me faço pessoa. E para existir de modo feliz, eu preciso ser amada e amar, né? Novamente, nós observamos nessa frase aquilo que deu início à nossa conversa. O amor está no centro do nosso cuidado. O amor nos faz sair desse lugar de ensimesmamento e nos colocar em direção ao outro, nos colocar em direção da percepção do que o outro me traz como necessidade. E essa preocupação que é movida pelo amor deve nos levar a este lugar de consideração da pessoa como um todo. A pessoa na sua complexidade, a pessoa nas suas necessidades e particularidades, e certamente a pessoa na sua espiritualidade. E é com essa frase que eu encerro a minha fala nessa tarde. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei. E aqui já deixo o meu profundo agradecimento por esse tempo de conversa.